O Duas na Tri está de volta e, como já dissemos no início aqui na abertura, pelo 6º ano consecutivo, a Unip é a preferida do mercado de trabalho dos que contratam. Isso dá muito orgulho para a gente, né? O curso de Biomedicina ganhou em primeiro lugar em empregabilidade no ranking universitário da Folha de São Paulo. E, como todas as semanas, nós apresentamos os cursos, as clínicas e os serviços disponíveis que a Unip oferece às comunidades. O destaque hoje só poderia ser biomedicina, né, Malu? É verdade, Silvia. Quem já está aqui para falar com a gente é Sandra Messias, coordenadora geral do curso de biomedicina da Unip. Muito boa tarde, Sandra. Obrigada. Boa tarde. Prazer em recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Ô, Sandra, esse primeiro lugar, essa titulação, ela significa exatamente o que para esse curso de biomedicina da Unip? Basicamente significa que a nossa preocupação hoje é com o aluno, com o mercado de trabalho, com a colocação do aluno sob o ponto de vista profissionalizante, que é a nossa preocupação principal. Colocar no mercado de trabalho. Sim, sem dúvida nenhuma. E por que você acha que ganhou em primeiro lugar? A gente tem um curso que às vezes o aluno reclama um pouco, que tem que estudar, mas é a característica realmente da profissão. O curso de biomedicina surgiu inicialmente, é um curso novo, é um bebê. Ele surgiu há praticamente 50 anos atrás, um pouquinho mais, 51 anos atrás, inicialmente na Escola Paulista de Medicina, para formar corpo docente para os médicos. Que interessante. As disciplinas não profissionalizantes é que seriam o foco de atenção dos biomédicos. Com o passar dos anos, não profissionalizantes, fisiologia, imunologia, microbiologia, as não profissionalizantes mesmo, as básicas, biofísica, entre outras. Né? Sim. Obviamente, na época, os médicos e os farmacêuticos estavam muito voltados ao mercado de trabalho e não queriam se dedicar tanto assim à questão de docência. Então, o curso de biomedicina foi inicialmente fundado para formar docentes que atendessem às necessidades dessas disciplinas não profissionalizantes para o curso médico. E com o passar dos anos, os biomédicos deixaram de ser só docentes, pesquisadores e passaram a agir também em outras áreas, atuar bastante até em outras áreas. Hoje, a grande maioria dos profissionais não é docente, e sim profissionais bacharéis em outras áreas, apesar que o lado da pesquisa nunca deixou de existir para os alunos, né, e depois para os profissionais da área. Mas quais são as profissões? Quem se forma em biomédicas, qual é o campo de trabalho? Hoje a gente tem 37 áreas de atuação do biomédico, que vão desde dessas áreas relacionadas às disciplinas básicas, como, por exemplo, a genética, a biofísica, imunologia, microbiologia, até áreas diagnósticas, como a imaginologia, a gente tem o banco de sangue, a gente tem análise ambiental, análise de alimentos, a gente tem a acupuntura, a gente tem a biomedicina estética, a gente tem biomédicos trabalhando em área forense, na biologia molecular, na própria bioquímica, em toxicologia. Então, a gente tem 37 que a gente chama de grandes áreas. E nestas grandes áreas, eu não estou colocando os locais de trabalho possível. Porque se formos analisar os locais de trabalho, nós temos hoje biomédicos trabalhando em hospitais, em clínicas de diagnóstico, em laboratório de ensino, em laboratório de pesquisa. Nós temos biomédicos trabalhando em indústria de alimento, indústria química, indústria biológica, desenvolvendo soro, desenvolvendo vacina. Então, eu acredito que a biomedicina é uma profissão do futuro, sim. Ela vem atender à expectativa desse desenvolvimento rápido da humanidade. Esse campo amplo de trabalho, sim. 37 grandes áreas. Sim. O profissional, quando ele está bem preparado, que é o nosso foco, é o mercado de trabalho, mas um aluno bem preparado no mercado de trabalho. Sim, porque também se não for bom, o mercado também não absorve. Não absorve. Não estava em primeiro lugar, né, na empregabilidade. Sim, nós temos uma série de escolas, universidades que oferecem um curso de biomedicina, sim, mas o nosso foco hoje visa o aluno no mercado de trabalho. Até nós temos as clínicas, como você comentou, que servem como uma das formas de preparar o aluno para esse mercado de trabalho.
A gente Pode falar, como funcionam essas clínicas? Essas clínicas, elas funcionam de forma gratuita à população atendida. Hoje, basicamente, por se tratar de um laboratório escola, nós fornecemos laudos para os profissionais que solicitaram os exames. Nós temos mais de 50 exames que são realizados nos laboratórios escola da biomedicina. Praticamente todos os campos em que nós temos a biomedicina, nós temos o laboratório escola. Mas não vai para a população diretamente o resultado desses exames? Não, por se tratar justamente de um laboratório escola. Nós fornecemos o laudo para o profissional que solicitou o exame de um determinado paciente. Tá. Então, vou dar um exemplo, aqui em São Paulo nós temos uma clínica integrada, onde vários cursos da Unip, juntos, em parceria, atendem a população. A grande maioria, se não todos, eu não vou falar pelos outros cursos, vou falar pelo da biomedicina, nós atendemos gratuitamente, fazemos os exames que são solicitados, por exemplo, pelas enfermeiras, que atendem pacientes na clínica de enfermagem, ou então pelos pacientes da odontologia, que vão ser submetidos a algum procedimento, se os dentistas precisam de exames. Exatamente, assim solicitarem, são feitos os exames do paciente e o resultado dado para o profissional que solicitou. A gente trabalha bastante também nas campanhas comunitárias. Então, nós temos trabalhos comunitários, onde é feito, por exemplo, acompanhamento de glicemia de pacientes, para poder dar uma orientação relacionada à saúde também. Fazemos medida de pressão arterial também, a questão da hipertensão hoje, por ser uma doença silenciosa, também requer muita atenção. Então, a gente procura envolver os nossos alunos em atividades comunitárias, isso é feito sempre de forma gratuita, mas com a finalidade de preparar o aluno para o mercado de trabalho. Mas aí eles vão à comunidade ou não? Sim. Em geral, eles vão à comunidade, mas nós temos alguns eventos comunitários que também vêm até a gente. Até a escola? Sim, sim. E essa clínica gratuita, eu queria entender, ela, assim, a população é atendida de forma indireta? Sim, atendida de forma indireta. Porque as outras áreas é que pedem esses exames e aí vocês produzem o resultado. Sim. Nós não podemos fazer um exame num paciente, por exemplo, que esteja passando por algum problema de saúde se não tiver uma solicitação de um médico, de um dentista ou de um enfermeiro. Sim. Claro. Então, não é possível realizar os exames de uma forma aleatória por vontade do paciente. Por quê? Porque se houver algum indício de alguma anormalidade, nós ou os profissionais que estejam envolvidos têm que orientar o paciente a procurar um outro local, outro local, na realidade, para atendimento. Como, por exemplo, vai procurar uma UBS para que um médico faça, diríamos assim, um exame médico completo, visto que todo e qualquer exame diagnóstico, ele serve como base para uma decisão médica ou para uma decisão de um dentista. Claro. Então, nós não podemos fazer por livre, assim, por vontade de um paciente. Não, nós temos que ter uma questão legal, né? Uma questão. É um cuidado, sim, né? É um cuidado. Porque você está lidando com pessoas. Sim, com certeza. Então é uma coisa que realmente tem que prestar muita atenção. Sim. Agora, em relação ao curso, deixa eu entender. Você falou várias opções de mercado de trabalho e de vertentes, né? Imunologia, pesquisa, enfim. O aluno, quando ele faz o curso de biomédicas, ele tem todas essas disciplinas ou ele é direcionado para o que ele quer? O curso ele é generalista. O aluno ele tem possibilidade de vivência nessas diferentes áreas possíveis de atuação do biomédico. Porém, quando chega na época do estágio, que é realizado ao final do curso, ele opta pela área que interessa a ele para trabalhar. Então, é esse estágio curricular, como nós chamamos, que determina a habilitação que ele vai ter depois na vida profissional dele. E faz o estágio lá dentro mesmo? Ele pode fazer o estágio dentro da universidade e nós também autorizamos os alunos a fazerem estágio fora da universidade, caso eles queiram alguma área que não está, diríamos assim, prevista dentro do nosso projeto pedagógico. Mas essas 37 áreas aí, vocês têm quantas, mais ou menos, que eles podem atuar?
eles podem atuar em qualquer área que eles... O estágio, desejam. eu estou perguntando. O estágio a gente dá em análises clínicas dentro da Unip, e nós temos também a pós-graduação na Unip, em patologia ambiental e experimental. Nós temos alguns alunos que vão até a pós-graduação e que fazem biologia molecular, imunologia. Então, nós temos várias, a toxicologia dentro da própria instituição. Então, dentro da própria instituição, o nosso aluno, ele é direcionado, claro, à área que ele queira, mas a nossa instituição consegue fornecer ao aluno subsídio para que ele tenha uma formação profissional sólida. Sandra, dentro de tantas coisas que podem ser feitas na biomédicas, pensando agora assim um pouco no futuro, quais são realmente as disciplinas que os alunos mais se interessam? O que daqui para frente vai ser mais utilizado? Né? O grande protagonista aí, com a tecnologia aí cada vez mais à disposição, né? Tecnologia de ponta. O que eles procuram mais? Qual que é o mercado de trabalho melhor para eles? É muito difícil generalizar para o Brasil, né? Porque a gente tem características muito específicas de região para região. São Paulo, a área de pesquisa, seja em qualquer área que o aluno vá, seja toxicologia, seja imunologia, microbiologia, o aluno ele está sendo muito bem captado para isso e ele sente interesse por isso. A área de pesquisa, Sandra, área que interessante. Em São Paulo. Quando a gente sai de grandes centros, diríamos assim, análises clínicas normalmente é a área mais procurada. E de laboratório. Análises clínicas é a área laboratorial. Que vai analisar quando eu vou lá fazer meu exame de sangue. Isso. Aquele monte de tubinho, né? É alguém que vai analisar e dar o laudo. Okay. O profissional da área de biomedicina faz exatamente isso. Sim, seguido pela área de imaginologia. Hematologia e banco de sangue também aumentou bastante nos últimos anos, e a área de estética que vem crescendo bastante, a biomedicina estética. Por exemplo? Não, a biomedicina estética é uma área, é uma área específica. De pesquisa? De pesquisa e de atuação como bacharel. Mas o aluno, né, o profissional, na realidade, o aluno ele não faz, ele vai fazer depois que ele se forma, alguns procedimentos, inclusive invasivos, carboxiterapia e outros, aplicação de botox. Esse tipo de procedimentos só fora da instituição, quando ele já tem uma certa bagagem para trabalhar, porque nós temos muitos alunos que ingressam, eles já fizeram outros cursos na área e eles querem aí um diploma de curso superior. Então, eles vêm fazer biomedicina e muitos deles já já têm cursos na área de estética, tudo, e vêm fazer biomedicina e depois acabam indo trabalhar em clínicas, grandes clínicas de estética. Porque a gente, quando a gente vai consultar um médico, né, a gente se esquece que tem sempre um profissional. Então, você está falando de estética, que vai lá fazer o procedimento. Aquele profissional que vai fazer o procedimento não foi contratado à toa. Ele tem um diploma de biomedicina. Ele sabe o que está fazendo. Não. Na área de estética, a área de estética ela é bastante eclética. A gente tem médicos, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Tem diferentes profissionais da área que trabalham na estética. Mas, assim, é uma área nova para a biomedicina. É uma área relativamente nova. E que a gente está vendo crescer bastante interesse e a procura de profissionais por essa área. E imagem? Porque é muito importante, assim, qual que é a tecnologia que a Unip oferece para ter essa excelência? Porque muitas vezes eu vou no médico, ele fala assim, olha, você vai nesse laboratório, mas nesse você não vai não. Porque a leitura de quem está... que está ali vendo a imagem, interpretando a imagem, ou de uma carótida, ou de um nódulo, a leitura não é boa. Então, esse profissional que não é bom, não é o aparelho? Como é que está a tecnologia de ponta em relação ao que vocês oferecem para esse profissional que vai ter que interpretar essa imagem? A área de imagem é uma das áreas que nós só permitimos o estágio curricular, ou seja, nos últimos anos, em função até do risco que o aluno corre pela exposição, à radiação. Sim. É algo que a gente se preocupa também bastante com a segurança do aluno. O aluno, ele consegue relativamente fácil, estágio na área de imagem. Nós não temos que forçar ninguém a pegar o nosso aluno. Nosso aluno ele é captado pelo próprio interesse, pelo conhecimento que ele demonstra nos locais onde ele mesmo procura estágio ou que a gente indica estágio para o aluno. Dentro da própria Unip, a gente não dá
estágio na área de imagem. Entendi. A gente dá em análises clínicas, em outras áreas, mas em imagem não. Pela própria característica da dificuldade que a gente tem, eu preciso de um paciente que seja submetido a um exame de imagem. Eu não posso fazer. Então, razão, seria algo que eu poderia estar comprometendo um pouco o conhecimento, essa formação com qualidade do aluno. Então, normalmente, para a área de imagem, que é uma área um pouco mais cautelosa, a gente prefere que o aluno faça em clínicas ou em hospitais mais conceituados, que tenha um movimento de pacientes com diferentes problemas, que o aluno possa ajudar ao corpo médico, porque na área de imagem, biomédico não lauda, não interpreta, ele só realiza exames. Certo. Então, ele precisa, obrigatoriamente, na área de imagem, de um corpo médico por trás. Então, a gente não dá o estágio na área de imagem dentro da Unip, mas o nosso aluno ele é muito bem captado lá fora. Eu queria falar dessa captação do aluno também pelo mercado de trabalho. Sim. E vamos dizer, esse interesse do mercado de trabalho pelo aluno da Unip é porque ele é um profissional mais exigido dentro da escola? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos um nível de exigência bem ao que é proposto para a formação de um profissional biomédico. Profissional biomédico, não esquecendo das origens, ele tem que ter um conhecimento básico, das disciplinas básicas da medicina. Ele pode não estar em contato direto com o paciente, no sentido de que vai tratar diretamente, mas indiretamente o profissional está em contato. Tem aula de tudo, aula de anatomia, tudo? Tem sim, tem que saber. Tem que saber. E, além de tudo, o que a gente costuma passar bastante ideia para o aluno é que você tem que aprender a conversar num nível de um médico. Então, você tem que ter o conhecimento tão bom ou até maior para passar para o corpo clínico. Quase um médico. Quase. Então, eu costumo falar para o aluno, quem é o aluno que se interessa por fazer biomedicina? É aquele que até gostaria de fazer medicina, mas não quer fazer a parte clínica. Ele gosta da biologia, mas ele não gosta da parte da botânica e da zoologia. Ele gosta do curso de farmácia, mas ele não quer mexer com parte química de cosméticos, de medicamento. Não vai fazer a biomedicina. Por quê? Você tem que saber o conhecimento, basicamente, destas 3 áreas, numa área mais diagnóstica. O aluno da biomedicina é aquele que não vai tratar, por exemplo, diretamente um paciente com câncer, mas é aquele que tem muito interesse em desenvolver um medicamento para um câncer ou desenvolver uma nova técnica para um diagnóstico de câncer. Então, é aquele que quer procurar pesquisa, a cura, a pesquisa. Nossa. Ele tem um interesse, ele gosta de buscar informação, ele gosta de saber o porquê. Então, essa é a característica do aluno que procura normalmente. E hoje super importante, porque às vezes um diagnóstico errado muda a vida de uma... diagnóstico certo... Exatamente. Sabe, quem consegue fazer um diagnóstico? E na hora certa também, porque o diagnóstico também, quando você vê, e aí falando um pouco de câncer, né? Quando você pega bem no começo, né? E pegando esse diagnóstico correto e tudo mais, ele consegue tratar a doença de forma diferente, né? Com certeza. Um bom diagnóstico salva a vida. Salva uma vida, não é? Com certeza. Olha, fazemos parte de uma equipe multidisciplinar. Porque o médico precisa de outros profissionais da área de saúde para darem apoio. Claro. Nós também não teria sentido a nossa profissão se não fossem também os outros profissionais. Médicos, os dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, biólogos. Então, todos estão, assim, trabalhamos... a base do trabalho do biomédico é essa equipe multidisciplinar. E olha, a Unip está muito bem servida na área médica, nessa clínica de saúde. Sim. Nós trouxemos aqui todas as áreas, né? Sim. Enfermagem, nutrição, enfim, odontologia, tudo muito... Como a gente gosta de falar, né? Uma conversa com a outra. Integrado. É que nós chamamos de clínica integrada. Muito bem. O paciente é um todo, né? Não é uma pessoa que é dividida. Ele é tratado como um todo. Sim. Muito bem. E no caso de biomedicina, é chamado de laboratório escola, é isso? Sim, porque é realmente um laboratório escola. Nós recebemos alunos que estão na época do estágio curricular nesse laboratório. Por quê? Porque, na realidade, é aluno que está no final do curso. Então, ele já tem toda uma
bagagem de conhecimento. É aquele aluno, como a gente está mexendo com laudos, diagnóstico. Tem que ter essa bagagem. Tem que ter essa lógico, bagagem, porque senão a chance de erro poderia aumentar muito, a gente não quer isso. Apesar que nós temos em todas as clínicas os supervisores de estágio, que são profissionais biomédicos, que dão todo esse apoio, os alunos têm como errar e tem como acertar, acertam mais do que erram, que é o que a gente fala. Na dúvida, repete, ali, né? Eles repetem várias vezes. Grupos de alunos, às vezes, eles discutem entre eles. A gente discute muito caso clínico. Quando aparece algum material de algum paciente com alguma doença mais rara, tudo, é motivo até de festa, não por conta da doença do paciente, mas sim pela oportunidade de manipular um material que raramente ou muito dificilmente eles poderiam manipular. Eles aprendem várias coisas, fazer, né, vários exames de forma manual antes de aprender o automatizado, porque a gente sempre fala que o automatizado só chegou porque um dia alguém fez no manual. No caso de matemática, a gente não precisava mais de conta, né? Podia ir direto para... matemática é o dinheiro. Podia ir direto. Não, tem que aprender a fazer lá primeiro, para depois ir lá na calculadora. Tá certo. Por aí. E a área de saúde, né, Sandra? Saúde. Não dá para brincar. Bom, Sandra, era essa então a nossa conversa, o curso de biomedicina. Quero agradecer aqui a Sandra Messias, que é a coordenadora geral do curso de biomedicina da Unip. Muito obrigada. Eu quem agradeço. Estou à disposição. Quem quiser conhecer o nosso curso, estamos de portas abertas, que venha conhecer. E a gente tem bastante a oferecer para todos. Muito bem. Muito simpática, viu? Gostei de você. Tão simpática que eu quero te convidar, viu, Sandra, para você acompanhar com a gente. Olha, começou a primavera. Você gosta da primavera? Amo. Dessa estação primavera? É gostoso, né? Eu tava vindo para cá, tão lindas que estão as árvores, lindas. Fico parando para tirar foto. Eu paro e fico tirando foto. Estão voltando as flores, é a música que nós vamos ouvir agora, de Paulo Soledad, na voz do maravilhoso Emílio Santiago. É justamente uma homenagem do Duas na Tri para a primavera, tá? Vamos ouvir, Cléo? Vamos lá. Vamos ouvir juntos. Estão voltando as flores. Nessa manhã tão linda. A voz, né? É um novo céu se abrindo para todos nós. Obrigada, viu? Eu quem agradeço.